Certamente, se eu perguntasse para 10 empresários qual que é a maior dificuldade deles hoje, acredito que provavelmente a grande maioria iria responder falta de clientes, né? E cliente está diretamente relacionado a vendas. E aí, esse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco de como que a Bíblia mostra, né, como que a gente deve vender, como que funciona relacionamento, vendas, etc., baseado em princípios antes mesmo de Instagram existir, tráfego pago existir, né, o marketing ser o marketing que é hoje, tá? Então vamos lá, meu nome é Adalto José, esse aqui é o nosso canal do Empreendeus e hoje nós vamos trabalhar aqui baseado em princípios focado para gerar resultado dentro do seu negócio, para que você efetivamente consiga vender muito mais do que você já vende hoje, combinado? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, tá? As pessoas elas compram com confiança. Isso aqui está em Provérbios 22, 1, tá? Vale mais um bom nome do que muitas riquezas. Às vezes a gente chama isso de branding, né? Modernizando o marketing, só que antes mesmo da internet existir esse nome, já era meio que sinônimo de garantia de venda, né? Quando a gente fala que um bom nome ele é melhor do que muitas riquezas, significa que quando você entrega um bom serviço, quando você se preocupa com aquela pessoa efetivamente, automaticamente vai começar a sofrer algumas indicações, o seu negócio cada vez vai crescendo mais, né? E acaba que vai fortalecer sua marca. Uma vez que você tem um bom nome, tem um bom produto, tem uma boa entrega, consequentemente você vai conseguir vender muito mais. Modernizando, trazendo para os tempos de hoje, a gente fala sobre ter uma boa marca, ter uma boa reputação, né? Ter mais autoridade ali dentro do seu setor, né? Lembrando que a função do marketing é simplesmente atrair, o que vai fazer, né, com que o seu cliente ele adquira o seu produto ou o seu serviço vai ser um bom processo ali de vendas, um bom processo de comunicação e nessa comunicação é onde a gente realmente vai transmitir confiança, tá bom? Segundo ponto, a gente precisa aprender a resolver problemas, né? Jesus, ele não saía oferecendo milagre para as pessoas. E esse aqui é uma das principais premissas, né? Ele identificava uma pessoa, ele via a necessidade dela e aí ele ia lá e se fazia útil, né? Ele era interessante, não interesseiro. Ele simplesmente curava, transbordava, ensinava e as pessoas optavam em seguir ele ou não. Um processo de vendas bem estruturado vai muito por esse caminho também. Vendas é sobre a gente conseguir servir o próximo. Quanto mais o seu serviço ou o seu produto resolver problemas e realmente servir, né? Quando a gente fala de vendas consultivas ou venda no 1 a 1, né, que seria você estar tanto presencial quanto online ali com a pessoa, a gente realmente precisa identificar as dores dela, quais são as necessidades, servi-la para que depois a venda seja realmente uma consequência, tá? Outro ponto, né, tá até em Marcos 10:45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Conecta muito com esse princípio que eu acabei de trazer aqui para a gente, né? Vendas não é sobre a gente convencer as pessoas que ela precisa daquilo, é sobre a gente realmente servir ela. Ela precisa tomar aquela decisão por ela mesma e um bom vendedor, ele sabe conduzir um processo de vendas, né? Então, quando a gente fala sobre servir, é sobre a gente saber fazer as perguntas corretas, sobre a gente realmente se importar com a pessoa que está do outro lado e automaticamente aquela pessoa ela acaba querendo te seguir de uma forma automática. O seguir aqui coloque como ela acaba querendo comprar de você, né, de uma forma genuína, leve e aí seja muito mais fluido esse processo. Aqui a gente tem outro ponto também, que a excelência gera indicação. Em Provérbios 22, 29 fala assim, ó, você já viu o homem excelente no que faz? Ele será colocado à frente de reis, né? Então, quando a gente realmente presta um bom serviço, existem dois caminhos aqui, né? A gente chama dentro do marketing digital, a gente chama de LTV, né? Que é o Lifetime Value, que é o tempo que aquele cliente fica dentro da sua empresa e ele continua comprando. Quando a gente tem excelência, aquela excelência vai gerar outras indicações. Ou seja, a pessoa que está satisfeita, ela vai comprar mais vezes de você, ela vai te trazer mais clientes, e o LTV é justamente isso.
quanto tempo aquele cliente ele tem uma vida útil comprando dentro do seu negócio. E não só comprando, mas também trazendo novas pessoas. O ser humano ele tem, por natureza, querer compartilhar o que é bom. Na internet hoje, se a gente for parar para analisar, dificilmente você vai ver uma pessoa abrindo a câmera e falando coisas ruins que aconteceu no dia dela. As pessoas querem compartilhar coisas boas, querem compartilhar viagens, querem compartilhar conquistas. Então o cliente é a mesma coisa. Quando ele estiver bem servido dentro da sua empresa, automaticamente ele também vai querer trazer mais indicações para você, tá? Um ponto extremamente importante, principalmente quando a gente fala de criação de conteúdo, de posicionamento e também de maturidade de negócio, que seria o quê? Em Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem. Qual que é a narrativa disso aqui tudo? O problema de muita empresa, na maioria das vezes, é que nós, falo vocês, mas vou me enquadrar, né? Nós postamos uma semana e sumimos na outra. A gente toma decisões hoje que vai ligar para um cliente, até liga, só que aquilo ali não é algo que a gente consegue ter uma constância, a gente não consegue manter aquele padrão por muito tempo. Quando a gente pode trazer também constância, né, eu enxergo muitas pessoas criando projetos e desistindo rapidamente desses projetos. E a constância é o que realmente vai fazer com que você tenha êxito no que você faz. Então todo negócio ele passa por uma fase de maturação para que depois ele comece a escalar, comece a ter indicações, comece a ter recompra. A maioria dos empreendedores, eles acabam que eles passam por essa fase inicial, e eu falo os empreendedores porque eu também já passei por isso. A gente passa por uma fase, às vezes, querendo ter um resultado tão rápido e acaba desistindo do projeto simplesmente por não ter constância. Então nós precisamos, não podemos, né, nos cansar de fazer o bem, ou seja, temos que continuar fazendo o que tem que ser feito e principalmente o que gira o ponteiro realmente da nossa empresa e do nosso negócio, tá? O que eu quero trazer aqui para vocês, esse formato de vídeo, né, um pouco diferente, é que você perceba que a Bíblia ela nunca ensinou sobre técnicas de marketing, ela não fala sobre tráfego pago, não fala de Instagram, mas que tudo isso que eu trouxe aqui para vocês é bem atual. Então é sobre princípios, é sobre a gente realmente servir, é sobre a gente prestar ter um bom produto, um bom serviço, que nos dias de hoje principalmente, isso é meio que uma obrigação, né, de todos nós. O Instagram pode mudar, né? Quem é mais antigo aí passou pela fase do MSN, aí depois veio Orkut, aí depois veio Instagram, aí lançou o Snapchat, TikTok, X, que era o Twitter, e vai continuar mudando várias e várias e várias plataformas. Mas o que não muda? Os princípios sobre como que pessoas compram, princípios de como que pessoas indicam e como que o seu negócio ele vai precisar continuar seguindo princípios para que ele continue a crescer e a prosperar, tá bom? Talvez você esteja procurando uma estratégia nova. E de verdade, às vezes a virada de chave que está do seu negócio é que você precisa ter constância, você precisa tirar o foco da venda, tirar o foco do dinheiro e realmente ver se você consegue transbordar e ajudar ali aquela pessoa, né? E se você gostou desse formato de vídeo, eu queria que você comentasse aqui embaixo, porque a gente sempre vai trazer o que a Bíblia fala sobre um tema específico. Esse daqui foi sobre como vender mais, sobre vendas, né? Então comenta aqui embaixo o que você queria que eu abordasse, principalmente se você gostou também desse vídeo aqui, se eu pude te ajudar de alguma forma. Combinado? Tamo junto e até o próximo vídeo do Empreendeus. Não esquece de seguir o nosso canal e deixar o seu comentário aqui embaixo, que eu vou ler um por um e quem sabe o seu comentário não vai ser o próximo tema do nosso próximo vídeo. Tamo junto.